Mas você não precisa deixá-los entrar. Não mais. Mãe! O silêncio do sítio era quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros, quando acordei naquela manhã de agosto, percebendo que fazia exatamente 3 meses desde a última vez que ouvi a voz do meu filho João. A estrada de terra que conectava aquela propriedade isolada ao resto do mundo parecia ter se alongado ainda mais durante a noite, tornando-se um abismo intransponível entre mim e qualquer forma de civilização. Com 78 anos nas costas e mãos que já não tinham a mesma firmeza de antigamente, olhei ao redor da casa rústica que João havia escolhido como meu novo lar antes de desaparecer completamente da minha vida. E percebi que tinha 2 opções: sucumbir à solidão e ao abandono, ou encontrar dentro de mim uma força que nem sabia que ainda existia. Meu nome é Francisca de Almeida. Nasci em 1945 numa pequena fazenda de Minas Gerais. E durante 7 décadas e 8 anos, dediquei cada gota de suor do meu corpo para criar um filho que agora me abandonou num lugar tão remoto que até os carteiros relutam em vir. João veio ao mundo quando eu tinha 23 anos, fruto do meu casamento com Sebastião, um homem trabalhador que morreu num acidente na lavoura, quando nosso menino tinha apenas 9 anos. A partir daquele dia trágico, assumi sozinha a missão de garantir que João tivesse educação, oportunidades e um futuro melhor que o meu. Durante a infância e adolescência de João, trabalhei em tudo que aparecia: lavadeira, cozinheira, faxineira, vendedora ambulante. Minhas mãos ficaram calejadas de tanto esfregar roupa alheia. Minhas costas doíam de carregar peso, mas cada centavo economizado ia para os estudos do meu menino. Ele era inteligente, aplicado, sempre teve facilidade com números e letras. Mamãe, vou ser engenheiro e dar uma vida boa para a senhora, prometia sempre que via eu chegar exausta do trabalho. A promessa se cumpriu parcialmente. João conseguiu bolsa integral numa faculdade de engenharia em Belo Horizonte. Se formou com honras, arrumou excelente emprego numa multinacional. Aos 30 anos já tinha carro importado, apartamento próprio, viagens internacionais. Eu me orgulhava imensamente. Pensava que todos os sacrifícios haviam valido a pena ao ver meu filho prosperando. Mas conforme João subia na vida, nossa relação foi se deteriorando. Ele se casou com Beatriz, uma arquiteta de família rica, que sempre me tratou com educação fria, como se eu fosse uma parente distante que precisava tolerar. Quando nasceram meus netos, Rafael e Laura, senti que seria a avó presente, participativa. Mas as visitas que fazia ao apartamento deles em Belo Horizonte eram cada vez mais desconfortáveis. Mãe, não fala assim na frente das crianças, dizia João quando eu usava expressões do interior. Mãe, vista roupas mais adequadas quando vier aqui. Pedia quando eu aparecia com minhas roupas simples de sempre. Beatriz sequer disfarçava o desprezo pela sogra pobre e sem educação formal. Os netos foram ensinados a me ver como uma velhinha engraçada do interior, não como avó digna de respeito. Guarde bem este momento, porque foi aqui que começou o caminho que me transformaria completamente. Se você está acompanhando a história de Francisca, deixe um comentário. Você já viu filhos que se envergonham das próprias origens humildes? Como pessoas idosas podem reconstruir suas vidas após abandono familiar? Sua experiência pode inspirar outras pessoas enfrentando situações similares. E se ainda não se inscreveu no canal, aperte o sininho. Quem sabe a próxima história não seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Há 1 ano, quando completei 77 anos
e comecei a ter dificuldades para viver sozinha na cidadezinha onde morava. João sugeriu que eu me mudasse para o sítio que havia herdado de um tio distante. Mãe, lá a senhora vai ter tranquilidade, ar puro, pode plantar uma hortinha. Disse com entusiasmo que logo percebi ser falso. A verdade era que queria me esconder longe da vista dos amigos ricos dele. O sítio ficava a 40 quilômetros da cidade mais próxima, acessível apenas por estrada de terra que virava lama na época das chuvas. A casa era rústica, sem confortos modernos, com móveis velhos e encanamento precário. Tinha 15 hectares de terra abandonada, tomada por mato e árvores frutíferas que há anos não recebiam cuidados adequados. É temporário, mãe, garantiu João quando me deixou ali. Só até eu organizar uma situação melhor. Mas passaram semanas, depois meses, sem notícias dele. Ligações não eram atendidas. Mensagens ficavam sem resposta. Beatriz bloqueou meu número nos celulares dela e das crianças. Era como se eu tivesse deixado de existir para minha própria família. Durante os primeiros meses, admito que considerei desistir. A solidão era esmagadora, especialmente nas noites frias, quando o silêncio do campo me fazia sentir a única pessoa viva no mundo. Chorava todas as manhãs pensando no filho que criei com tanto amor e que agora me abandonara como lixo inconveniente. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar aquele destino. Foi numa manhã de maio, quando explorava o terreno abandonado, que encontrei várias árvores frutíferas carregadas. Jabuticabeiras, goiabeiras, laranjeiras, pessegueiros. Frutas apodrecendo no chão por falta de quem as colhesse e aproveitasse. Lembrei então de uma habilidade que havia desenvolvido na juventude, mas abandonado durante décadas de trabalhos braçais: fazer doces caseiros. Minha avó me ensinou quando criança a transformar frutas em geleias, compotas, doces cristalizados. Era uma arte que exigia paciência, conhecimento sobre ponto certo, equilíbrio perfeito de açúcar e acidez. Durante anos não pratiquei porque estava ocupada demais trabalhando para sustentar João. Mas a memória muscular ainda existia. As receitas ainda estavam gravadas na mente. Comecei timidamente, colhendo jabuticabas e fazendo uma pequena quantidade de geleia. O resultado surpreendeu até a mim. Tinha sabor intenso, textura perfeita, aroma que enchia a casa toda. Fiz mais, experimentando com outras frutas, adaptando receitas da memória. Logo tinha dezenas de vidros de doces diversos, ocupando todas as prateleiras da cozinha. O problema era: o que fazer com tudo aquilo? Não tinha para quem dar, não conhecia ninguém na região, não tinha meio de transporte para levar à cidade. Foi quando conheci seu Manuel Costa, um vizinho de 65 anos que morava num sítio a 3 quilômetros dali. Ele apareceu numa tarde procurando uma vaca que havia fugido. Dona Francisca, que cheiro bom vindo dessa casa, disse ele ao se aproximar. Ofereci um vidro de geleia de jabuticaba e outro de goiabada cascão. Seu Manuel provou ali mesmo e ficou impressionado. Minha senhora, isso aqui está melhor que qualquer doce de fábrica. A senhora já pensou em vender? A ideia me pareceu absurda inicialmente. Quem compraria doces de uma velhinha isolada no meio do nada? Mas seu Manuel insistiu. Dona Francisca, na feira da cidade sempre tem gente procurando doce caseiro de qualidade. Eu levo a senhora lá se quiser. Era uma oportunidade que não podia desperdiçar. Durante a semana seguinte, dediquei-me intensamente à produção. Colhi frutas, lavei, descascou, cozinhou seguindo receitas que iam se refinando a cada tentativa. Improvisou rótulos escritos à mão, organizou os vidros em caixotes de madeira. Seu Manuel me buscou no sábado bem cedo, levando ao mercado municipal da cidade vizinha. A feira era um caos organizado de feirantes gritando ofertas, clientes regateando preços, cheiros misturados de frutas, legumes e temperos.
Consegui um espacinho num canto, montei minha mesa modesta com os vidros de doces arrumados. Durante a primeira hora, apenas curiosos paravam para perguntar preços, mas não compravam nada. Foi Dona Clara, uma feirante veterana que vendia queijos artesanais, quem mudou minha sorte. Ela provou minha geleia de goiaba e ficou impressionada. Menina, esse doce está divino. Você precisa divulgar melhor. Chamou vários clientes conhecidos, recomendou meus produtos, me ensinou técnicas de venda que aprendeu em décadas de feira. No final daquele primeiro dia, havia vendido metade dos vidros. Não era muito dinheiro, mas era a primeira renda própria que ganhava em meses. Mais importante, era a confirmação de que tinha valor, que podia ser útil e produtiva, aos 78 anos. No caminho de volta, seu Manuel disse: Dona Francisca, a senhora tem futuro nisso. Só precisa de mais estrutura. A estrutura que seu Manuel mencionava começou a se materializar nas semanas seguintes, através do apoio solidário da comunidade rural. Ele me trouxe mudas de frutas nobres que não tinha no sítio: framboesas, amoras, figos. Dona Francisca, essas frutas dão doces caros que o pessoal da cidade paga bem, explicou enquanto plantávamos juntos. Dona Clara me ensinou técnicas de precificação e apresentação que aprendera em décadas, vendendo na feira. Durante os 3 meses seguintes, dediquei-me completamente à transformação do sítio abandonado num centro de produção organizado. Acordava às 5 da manhã para colher frutas no ponto ideal de maturação. Passava manhãs inteiras na cozinha, aperfeiçoando receitas. Organizava vidros com rótulos cada vez mais profissionais. Seu Manuel construiu prateleiras adequadas para armazenamento. Adaptou parte do galpão como área de produção separada da cozinha residencial. A cada feira, minha clientela crescia. Começaram com curiosos, experimentando por recomendação de Dona Clara. Depois vieram os clientes fiéis que voltavam toda semana, comprando quantidades maiores. Dona Francisca, seus doces são os melhores que já provei, dizia Dona Teresa, professora aposentada, que comprava 10 vidros por mês. Parece comida feita com amor de verdade. Foi um comentário casual de um cliente que mudou completamente minha perspectiva sobre o negócio. Dona, a senhora já pensou em ter uma marca? Tipo, doces da vó Francisca ou coisa assim? A ideia me pareceu pretensiosa inicialmente. Eu era apenas uma velhinha fazendo doces caseiros. Mas Dona Clara insistiu. Francisca, você precisa se valorizar. Isso aqui não é passatempo. É empresa de verdade. Com a ajuda de uma neta de seu Manuel que estudava design, criei rótulos profissionais com o nome Doces da Vó Francisca e um desenho simples, mas bonito de uma casa no campo, cercada de árvores frutíferas. Os vidros ganharam aparência mais sofisticada, atraindo clientes de maior poder aquisitivo que pagavam preços melhores. 6 meses após começar a vender na feira, estava produzindo mais de 200 vidros por mês, variedade de 15 sabores diferentes, clientela fiel em 3 cidades vizinhas. O dinheiro que entrava era suficiente não apenas para minhas necessidades básicas, mas para investir em melhorias no sítio. Reforma da casa, equipamentos melhores para a cozinha, contratação de uma ajudante local 2 vezes por semana. Mas a transformação mais profunda não era financeira ou material. Era emocional e psicológica. Pela primeira vez em décadas, não me via como a Francisca que existia apenas em função do filho, que trabalhava apenas para sustentar João, que media seu valor pela aprovação dele. Era Francisca empresária, Francisca empreendedora, Francisca que tinha propósito e realização independentes de qualquer relação familiar. Dona Francisca, a senhora mudou completamente, comentou Dona Clara numa tarde enquanto organizávamos a barraca na feira. Chegou aqui há 1 ano parecendo pessoa derrotada. Hoje está radiante, confiante. Tinha razão.
Aos 79 anos, estava vivendo a fase mais gratificante da minha existência. O negócio continuou crescendo. Restaurantes da região começaram a encomendar doces para servir como sobremesa. Padarias queriam revender meus produtos. Até uma loja gourmet da capital se interessou em distribuir a linha Doces da Vó Francisca. Era sucesso que jamais imaginei possível naquela idade. Foi durante esse período de prosperidade crescente que João reapareceu. 2 anos após me abandonar no sítio, recebi ligação dele numa manhã de sábado. "Mãe, precisamos conversar", disse com uma voz que tentava soar casual, mas trazia tom de desespero. Concordei em recebê-lo no domingo seguinte, curiosa para saber o que o trazia, de volta após tanto silêncio. João chegou dirigindo um carro mais modesto que o importado de antes, com a aparência de quem enfrentava dificuldades. "Mãe, como está?" "Diferente aqui", disse olhando ao redor do sítio transformado. Jardins organizados, galpão de produção, placas indicando Doces da Vó Francisca. Expliquei brevemente sobre meu negócio, sobre como transformei o abandono em oportunidade de recomeço. Durante as horas seguintes, João contou sua história de declínio. Beatriz havia pedido divórcio, levando metade dos bens, e a guarda dos filhos. A empresa onde trabalhava faliu durante crise econômica. Estava desempregado há 6 meses, vivendo de economias que se esgotavam rapidamente. "Mãe, preciso de ajuda", disse finalmente, revelando o verdadeiro motivo da visita. "Que tipo de ajuda, João?" perguntei com uma calma que me surpreendeu. Ele hesitou antes de responder. "Financeira. Pensei que... Bem, o sítio está valendo bem agora. Poderia vender e dividirmos o dinheiro." A audácia me deixou sem palavras por alguns segundos. Ele me abandonara num lugar isolado esperando que eu definasse esquecida. Agora queria vender minha propriedade e dividir lucros de um negócio que construí sozinha. "João, este sítio está no meu nome, não no seu", respondi firmemente. "E o negócio que construí aqui foi com o meu trabalho, não com sua ajuda. Na verdade, foi apesar do seu abandono." Ele ficou visivelmente incomodado. "Mãe, sou seu filho. Tudo que a senhora tem deveria ser meu eventualmente." Foi nesse momento que algo dentro de mim se libertou completamente. "João, você me abandonou aqui esperando que eu morresse esquecida longe da sua vida elegante. Durante 2 anos não deu uma ligação, não mandou uma mensagem, não verificou se eu estava viva. Agora aparece querendo parte do que construí." Minha voz saiu mais forte que pretendia, carregando décadas de mágoa reprimida. Expliquei que não o ajudaria financeiramente, que ele precisava enfrentar as consequências de suas próprias escolhas, como eu havia enfrentado as minhas. "João, passei 78 anos vivendo em função de você, sacrificando tudo para seu sucesso. Esses últimos 2 anos foram os primeiros que vivi para mim mesma. Não vou voltar a ser a mãe submissa que você explorava." Ele tentou apelar para a culpa materna, lembrando dos sacrifícios que fiz durante sua infância, como se isso criasse dívida eterna que eu deveria pagar. Mas não funcionou mais. "João, aqueles sacrifícios foram escolhas minhas baseadas em amor. Amor que você jogou fora quando me abandonou aqui. Agora colha o que plantou." João saiu furioso, gritando que eu era egoísta, que havia me tornado amarga, que um dia me arrependeria de rejeitá-lo. Suas palavras não me atingiam mais. Tinha construído armadura emocional feita de autoestima recuperada e propósito redescoberto. Nos meses seguintes, continuei expandindo o negócio. Lancei linha premium, com frutas importadas, desenvolvi embalagens presenteáveis para datas comemorativas. Comecei a dar workshops sobre produção de doces artesanais. Aos 80 anos, era referência regional em doces caseiros. Tinha matérias em jornais locais. Era convidada para feiras gastronômicas.
A história do meu recomeço inspirava outras pessoas, especialmente mulheres idosas que se sentiam descartadas pelas famílias. Recebia cartas emocionadas de senhoras contando como minha trajetória as encorajou a buscar independência, a valorizar talentos adormecidos, a não aceitar papéis de vítima. João tentou reaproximação algumas vezes, sempre quando enfrentava dificuldades. Mas aprendi a manter limites saudáveis, a não confundir amor maternal com submissão destrutiva. Ofereci ajuda emocional, conselhos baseados na minha experiência de reconstrução, mas não resgate financeiro que o impedisse de crescer através das próprias lutas. Hoje, aos 82 anos, posso dizer que ser abandonada naquele sítio isolado foi a melhor coisa que me aconteceu. Forçou-me a descobrir que tinha valor independente do papel de mãe, que idade não é impedimento para empreender, que solidão pode ser transformada em liberdade quando abraçamos nosso potencial completo. Doces da Vó Francisca emprega 5 pessoas da comunidade, produz mais de 1.000 vidros mensais, tem clientes em 6 estados. Mas o maior sucesso não está nos números, está na sensação diária de propósito, na independência conquistada, no respeito que construí através do trabalho honesto. A lição mais importante que aprendi é que nunca é tarde para recomeçar, que abandono pode ser catalisador para a libertação, que nosso valor não depende de quem nos deixou, mas de quem escolhemos nos tornar. Que mães podem amar os filhos sem se anular completamente. Que limites saudáveis são demonstração de amor próprio, não de egoísmo. Se você está ouvindo minha história e se sente presa numa vida que não escolheu, saiba que sempre há tempo para a transformação. Se você é idosa e pensa que não tem mais valor para a sociedade, lembre-se que experiência e sabedoria são recursos preciosos. E se você foi abandonada pela família, entenda que esse pode ser o empurrão necessário para descobrir quem realmente é. Conte nos comentários. Você conhece histórias de pessoas que se reinventaram após os 70 anos? Já viu idosos transformando abandono em oportunidade? Essas narrativas precisam ser compartilhadas para mostrar que idade nunca deve ser desculpa para desistir de sonhar, criar e prosperar. Porque no final, o verdadeiro sucesso é medido não por quem ficou ao nosso lado, mas por quem nos tornamos através de nossa própria força.